Eu acredito que eu fui convidada pela equipe do MUD, né, do Museu Virtual da Dança, exatamente por ter um envolvimento de pesquisa com esse tema. Eu, nesse momento, estou desenvolvendo um projeto de pós-doutorado na USP, na ECA, sob orientação da professora Maria Lúcia Pupo. Meu interesse nessa pesquisa é acompanhar grupos que estejam relacionados, né, com o que eu chamo de um ideário, né, de um conjunto de ideias dentro da estética relacional. A estética relacional, segundo um crítico de arte francês chamado Nicolas Bourriot, ela caracteriza ações artísticas onde os artistas procuram, com as suas ações, novas formas de viver socialmente, ou seja, o relacional tem a ver com o desejo de que a própria arte ela não tematize questões de ordem social, mas o próprio dispositivo artístico, a proposição artística, a obra, ela configure novas formas de relações humanas e sociais. Agora, o que eu busco nessa pesquisa, e que também de alguma maneira eu estou levando para o desenvolvimento da exposição Dança no Espaço Urbano, é entender também as reverberações dessas ações artísticas. No meu caso, não só o quanto que as obras podem de fato afetar, né, o seu público, as pessoas que estão nessa cidade, mas o quanto que essas ideias também elas vão gerar novas pedagogias em dança, ou seja, novas ideias, novos princípios de o quanto que o corpo é significativo, a sensibilidade do corpo, a maneira de nos movermos, a maneira de nos relacionarmos com o movimento, quer dizer, o quanto que isso, né, esse ideário vai reverberar numa transformação de pedagogias da dança, considerando que a dança hoje ela faz parte em muitos projetos socioculturais da nossa cidade, ela atinge vários públicos, né? Não só através de espetáculos, mas também através de oficinas, de aulas, de projetos. Apesar de, historicamente, a dança muitas vezes ter ido para os espaços externos aos teatros, para a cidade, para a natureza, a cada momento histórico, isso vem com uma força e talvez com uma característica. A gente tem observado muitos grupos na cidade de São Paulo se aproximando de questões que envolvem, talvez, refletir sobre como é desfrutar, viver numa cidade como essa. Então a gente vem observando um crescimento de projetos, principalmente no programa de fomento à dança do município de São Paulo. Então ele é um tema que chama a atenção pela questão da própria dança, quer dizer, por que a dança, né, tem se interessado e por que tem realizado tantos projetos desse tipo. Mas talvez o que a gente possa pensar é que hoje, né, esse desejo de sair fora do teatro, do espaço teatral e até de ir além de espaços não convencionais, seja porque a gente tem questões emergentes, que são desafios de viver nessa cidade. O interesse de a gente trazer esse tema para a exposição é porque ele é um tema importante, quer dizer, porque a dança está cada vez mais, ou tem ocupado esse espaço urbano, e ao mesmo tempo o quanto que esse espaço urbano também tem se beneficiado, se transformado a partir dessas ações da dança na cidade de São Paulo. Nós escolhemos 8 grupos que já receberam um apoio do Fomento à Dança, que já foram contemplados pelo Fomento à Dança, então esse ficou sendo um recorte. A gente teria talvez até mais grupos e coletivos que residem na cidade de São Paulo, mas aí a gente não conseguiria talvez abarcar numa primeira exposição, considerando o edital que nós estamos inscritos. Nós escolhemos esses 8 porque eles, apesar de terem em comum essa questão da cidade e de um diálogo, né, com o espaço urbano, eles trazem na sua história, na sua trajetória, maneiras diferentes de lidar, né, diferentes do ponto de vista estético, artístico, sempre lembrando que esses projetos, além da questão artística e estética, eles são projetos que têm uma dimensão política, uma dimensão ética, exatamente pela sua natureza, de querer estabelecer uma relação muito mais direta
com temáticas, com questões que estão na ordem do dia das cidades, né? Principalmente uma cidade como São Paulo, né? Cheia de desafios por uma dimensão de uma metrópole. E o que a gente tentou então foi realmente selecionar uma certa diversidade. Esses grupos trazem perspectivas reflexivas, perspectivas críticas, poéticas, de se relacionar com a cidade, tanto com a sua arquitetura, com a sua história, com o seu cotidiano, com aqueles que às vezes fazem parte especificamente de uma região onde eles tenham ido trabalhar e atuar. Então a gente vai ver um pouco essa diversidade apesar desse recorte de 8 grupos. O que a gente selecionou para a exposição nós construímos 8 pequenos vídeos que foram feitos a partir de entrevistas com esses artistas em lugares que foram escolhidos por eles, que fizeram parte do desenvolvimento de algum projeto. Então todas as entrevistas foram realizadas exatamente no espaço urbano, algumas mais em bairros centrais da cidade de São Paulo, em praças, na periferia, em zonas mais periféricas de São Paulo. Então a gente vai trazer nessas entrevistas uma reflexão desses artistas sobre os seus processos de trabalho, sobre as suas obras, sobre como é que eles desenvolvem no seu processo de trabalho, como eles formam suas equipes, como acontece o treinamento dos bailarinos, o trabalho com as populações locais, com os habitantes, com os passantes desses locais onde eles desenvolvem os projetos, enfim. Então essas entrevistas, além de trazer uma reflexão, elas vão estar compostas com momentos também dos trabalhos. Na edição a gente trouxe alguns materiais dos próprios artistas. Então, além dos vídeos, a gente vai ter, nós estamos definindo alguns eixos, né? Nós temos alguns eixos curatoriais definidos, aonde, através de uma coleta dos acervos dos próprios grupos, nós estamos também os aproximando a partir de alguns eixos, por exemplo, a relação que eles estabelecem com os seus públicos, muitas vezes passantes ou habitantes de uma certa região onde eles atuaram. Exatamente para trazer, né, no que eles se aproximam, no que eles se diferenciam, no que eles têm de singularidades. Então a exposição procura abarcar um pouco do que está por detrás das ações artísticas, dos projetos, das obras, através das falas desses artistas e também imagens, textos, rastros, né, do desenvolvimento desses projetos. Bom, a realização dessa exposição tem sido algo muito interessante. É a primeira exposição virtual do museu, foi o primeiro projeto desse tipo, né, dessa natureza já aprovado, dentro de um edital que é bastante importante, me parece, que também é o primeiro edital Redes e Ruas. Então tem sido uma oportunidade bastante única para mim de percorrer lugares da cidade de São Paulo junto com esses artistas. Então, não só um falar sobre, mas um falar sobre nos lugares onde esses projetos acontecem, onde eles aconteceram. Acho que é importante que as pessoas que estão acessando aqui o site do museu saibam que, além do que elas vão assistir e ver dentro dessa exposição virtual, existiram algumas ações que compõem o que a gente chama de ações educativas, que também é um eixo do museu, né? É um dos projetos do museu que isso sempre acompanha, né? As exposições. E no caso da exposição Dança no Espaço Urbano, duas grandes ações educativas aconteceram. A realização de oficinas práticas em muitos desses locais por onde nós passamos com os artistas, com alguns desses artistas e outros convidados. E, além disso, a visita aos telecentros em várias regiões da cidade de São Paulo, onde, com auxílio de monitores, estagiários e pessoas do próprio museu, vai acontecer uma exposição para os usuários dos telecentros, com explicações sobre o que é a exposição. Então a gente vê isso como algo bastante significativo.
Eu acho que o que a gente espera com essa exposição é que o público que entre em contato com as entrevistas, com as imagens, possa se aproximar um pouco desse fenômeno, né, do que é a dança hoje, em 2015, nos espaços urbanos de uma cidade como São Paulo. É claro que muitos talvez já tenham assistido, já tenham presenciado, já tenham participado de proposições, apresentações de alguns desses grupos, mas talvez muitas pessoas ainda não tenham tido, né, estabelecido contato com imagens dessa natureza, com uma maneira de se aproximar da arte com a cidade, como esses grupos colocam para nós. Então o que a gente espera, principalmente para aqueles que talvez não tenham ainda tido acesso, é que essas imagens de alguma maneira os toquem, né, no sentido de se perceberem outros modos de estar e conviver na cidade de São Paulo, que é o subtítulo da exposição. Que através dessas imagens, mesmo que não ao vivo, estando lá onde esses artistas trabalham e atuam, que de alguma maneira isso possa chegar em cada um que acessar essa exposição.